Romanos 5:14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Nesse período de Adão até Moisés, até chegar a lei, sabemos que houve o dilúvio, que Deus puniu toda a raça humana, e só escapou Noé, sua família, 8 pessoas. Por conta de quê? Do pecado. Mas se não havia lei, mas havia pecado. Havia pecado. Consciência. As pessoas eram conscientes, como também são hoje. Não é diferente. Não é diferente. Você vê que certas coisas que acontecem na sociedade, a própria sociedade quer se revoltar e se deixar, elas fazem justiça com as próprias mãos. E muitas vezes cometem atrocidade com as próprias mãos, fazendo justiça do seu jeito, por conta de algum tipo de pecado que é cometido, que não se tolera na sociedade. Tem muitas coisas que se faz que não se tolera. Se pegar, às vezes, se a polícia não proteger o infrator, a coisa é séria. E às vezes, por conta disso, até injustiças são praticadas, porque nós não temos a capacidade de julgar com justiça. Quero até abrir um parêntese e dizer que nós não temos a capacidade de julgar. E o Senhor até disse: não julgueis para que não sejam julgados. Se for para julgar, julgue pela reta justiça. Aí eu pergunto a mim, eu pergunto a você, eu pergunto a todos: e como é que a gente pode julgar pela reta justiça? Se às vezes a gente vê e não é aquilo que a gente está vendo. Às vezes a gente vê e não é aquilo que a gente está vendo. E não é uma coisa só, são diversas coisas que a gente vê e não é aquilo que a gente está vendo. A gente escuta e a gente não sabe se aquilo é verdade. Só Deus sabe o porquê e o para quê. Por mais que nós nos esforcemos, a gente não tem essa capacidade. Por isso eu, pastor Cláudio, não me sinto com capacidade de julgar. Porque existe a possibilidade de cometer falhas no meu julgamento. Porque eu não sei, eu não conheço. Vou contar para vocês, já contei aqui diversas vezes, mas talvez tenha alguém que não tenha escutado. Faz tempo, mas muito tempo, aproximadamente 30 anos atrás, no início de vida nova, lá na rua Porto Alegre, eu vinha numa moto passando pela Avenida Veracruz, ainda era mão dupla naquela época. E eu passei por um irmão nosso na fé, ainda hoje, quando eu vejo ele, a gente conversa, a gente ri por conta disso. E eu passei e disse: irmão fulano fumando, eu não acredito. E eu saí, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Eu não acredito. Eu vou olhar, eu vou voltar. Irmãos, vocês acreditam que eu voltei na mesma hora e quando eu parei, ele estava com uma caneta na boca. Mas eu vi um cigarro. Eu vi. Não foi que me disseram, eu vi. E eu parei e disse: irmão, você não acredita. Eu voltei porque eu te vi fumando. E aí ele riu, a gente riu, e eu pedi desculpa a ele e tal. Mas eu louvo a Deus porque eu voltei. Se eu não tivesse voltado, talvez eu tivesse chegado na igreja e tivesse dito: olha lá, o irmão fulano de tal, eu vi ele fumando. E ele dizia: mentira, pastor, eu vi. Olha a situação, eu vi. Mas eu não vi correto. Você não vê correto. A gente vê o exterior e não vê perfeito. Agora Deus não vê apenas o exterior, Deus vê o interior. Devemos e podemos cometer erros grotescos, eu uso essa palavra, para falar do sacerdote que estava no dia que Ana entrou no templo chorando. Nem falava direito, chorando. E o sacerdote olha para ela e diz, com as minhas palavras: você não tem vergonha? Esta hora do dia, embriagada dentro do templo. Olha, o sacerdote do dia achou que a mulher estava embriagada. Ela estava derramando sua alma. E ela disse para ele: não me tenha como uma filha de Belial. Eu estou derramando a minha alma diante do meu Deus.
Olha que erro. Por isso que eu não me sinto com capacidade de julgar ninguém. E se for para julgar, eu faço minhas as palavras de Tiago, lá em Tiago 2,13. Aquele que não usa de misericórdia, sobre ele não haverá misericórdia. Olha, o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se for para avaliar, se for para julgar, eu prefiro misericórdia. Prefiro perdoar. Prefiro perdoar do que julgar. Eu não fui constituído juiz, nem humanamente falando, e nem seria, porque eu não tenho essa capacidade. Se você tem, glória a Deus por isso. Eu estou falando eu, não estou falando você. Talvez você tenha a capacidade de julgar quem quer que seja. Eu estou dizendo que eu não tenho. Porque eu não sei o porquê e eu não sei o para quê. De repente a gente pode encontrar alguém cometendo determinada coisa e a gente não sabe o porquê nem o para quê. Outro dia um irmão cometeu um deslize terrível. Um irmão na rua foi contemplado cambaleando feito bêbado. E ele foi acusado de estar bebendo bêbado. E ele depois respondeu: meu irmão, eu estava com uma crise de labirintite. E quem já teve crise de labirintite sabe o que é. Quem não teve, não sabe o que é. Só sabe quem teve. Eu já tive algumas vezes e eu sei o que é. Você não consegue ficar de pé. Pelo menos no meu caso, quando eu tive, eu não consegui ficar de pé. Se eu quisesse me locomover de dentro de casa, era de 4, porque eu não conseguia ficar de pé. Parece que está embriagado, porque está cambaleando. Mas nem tudo que parece é. É verdade. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. E inúmeros erros são cometidos pela justiça. Inúmeros erros são cometidos pelos irmãos. Inúmeros erros são cometidos pelas pessoas. Porque olha a aparência. Mas não sabe o que aconteceu antes. Não sabe o porquê e não sabe o para quê. Só Deus. Só Deus. Só Deus é quem sabe o porquê e o para quê. Amém, irmãos? Então, tenha cuidado. Tenha cuidado. Se você não se sente habilitado, porque eu não me sinto. Se você se sente habilitado, amém. Glória a Deus por isso. Mas eu prefiro usar de misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aqui o Senhor nos mostra que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? Deus estava falando de você? Deus estava falando de mim? Deus estava falando de quem? De Jesus. Deus estava falando de Jesus. Deus estava falando daquele que havia de vir, Jesus. Olha, nada para Deus é surpresa. Tudo faz parte do projeto, do plano de Deus. Amém, irmãos? Adão não pecou e Deus, eita, ele pecou. Não, Deus sabia de tudo, porque Deus sabe tudo. Ou não sabe? Claro que sabe. E aqui, o Senhor nos revela no versículo 15, Romanos 5,15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Em Adão, muitos serão condenados. Em Jesus, muitos serão salvos. Em Adão, muitos serão condenados. Em Jesus, muitos serão salvos. O pecado de Adão foi transferido para todos. A graça de Jesus foi para todos, mas nem todos querem. Nem todos querem. A graça de Deus foi manifestada para todo ser humano. Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo escreve a ele e diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas nem todos querem. Os homens preferem viver do seu jeito. São poucos que querem se submeter ao Senhor. E quando a gente se submete ao Senhor, quando a gente invoca Jesus como Senhor, como Salvador, a gente passa a se submeter a Ele. E aí nossa vontade perde a força, perde o poder. Por quê? Porque sem Jesus a gente tem vontade e faz. Sem Jesus a gente quer ir e vai. Sem Jesus a gente toma as decisões de nossas vidas. Mas com Jesus a gente para, na maioria das vezes, e pergunta: Senhor, eu até quero fazer, até quero ir, mas eu não vou, mas eu não posso. E quando vai ou quando faz, que erra,
pede perdão ao Senhor. Me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa. E muda. Porque arrependimento não é chorar, nem é orar. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de pensamento, é mudança de ação.